Lucas capítulo 4, nós vamos meditar nisso aqui, que eu quero que você veja através dessa passagem. Eu já comentei uma vez ou outra de forma indireta. Eu quero que vocês vejam através dessa passagem a necessidade de você se encontrar nas Escrituras Sagradas. As pessoas, elas perdem um propósito de vida porque elas não encontram, na verdade, o verdadeiro propósito de vida. Porque propósito todo mundo tem na vida, né? Quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser aquilo, quero ser isso. Todo mundo tem. Mas tem que saber qual é o propósito de Deus para você. E não tem outra forma para você descobrir se você não encontrar você aqui dentro. Você talvez não vai encontrar o seu nome aqui. Talvez alguns sim, se tiver nome bíblico, mas talvez não seja a mesma passagem. Mas você vai encontrar o que Deus tem para vocês aqui. E Jesus, o meu Salvador e o seu Salvador, nosso Salvador, que morreu por nós e ressuscitou, ele se encontrou. Mesmo ele sendo Deus, ele buscou nas Escrituras e soube que as Escrituras falavam dele. E não é exagero. Alguns podem achar até exagero. Mas você pode ter certeza que em algum momento nessas Escrituras, nos 66 livros dessa linda e maravilhosa palavra de Deus, Deus fala a seu respeito. Só você precisa se encontrar. E quando você se encontra, você começa a fazer o que o salmista Davi falou e fez no Salmo 122. Você não vem mais na igreja para se alegrar, você se alegra para vir na igreja. Porque você sabe que Deus vai falar com você mais ainda e você vai estar mais perto dele. Muitas pessoas, elas chegam assim, né? Desesperadas, chateadas, angustiadas. A irmã contou com o filho agora, que eu vi o testemunho, né? Que estava depressivo. E veio e buscou. Não é errado e deve fazer isso. Mas vai chegar o momento que você tem que vir pelo fato de você se alegrar em Deus, não pelo fato de Deus alegrar você. Então esse cuidado a gente tem que ter. E quando eu descubro isso, se torna prazeroso? Quando você se encontra. Quando você sabe que aqui é o seu lugar. Quando você não tem certeza, você fica na dúvida. Quando você tem certeza, você se lança. E é isso que é importante. E Jesus, o Senhor, dá uma grande mensagem aqui. E é interessante que essa mensagem, pessoal, ele fala em Nazaré. Nazaré, para quem sabe, é a cidade de criação dele. Jesus nasceu em Belém, passou um período da infância no Egito, fugindo, mas quando voltou, foi criado em Nazaré. Nazaré tinha uma fama muito ruim de alguém lá dentro dar certo, né, na cidade. Então, muitas vezes Jesus era olhavam para ele e falavam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse termo era muito real porque ninguém via nada de bom lá. Não era uma terra produtiva, não era uma terra próspera. Como que pode vir algo de bom lá? Sim, veio o Salvador do mundo. O Salvador e Deus. Mas veio porque Jesus se encontrou. E aqui no livro de Lucas 4, eu falo que o Lucas foi muito bem-aventurado em tudo. Eu sou fã dele. Eu não era muito não porque eu não conhecia. Mas depois que eu comecei a conhecer as Escrituras, porque Lucas foi um discípulo de Paulo, na verdade. Não foi de Jesus. Porém, ele teve cada detalhe dado pelos discípulos que passaram do lado e escreveu com tanta certeza que você sabe que Jesus está aqui, nas palavras dele. E mexe com a gente, né? Além de ser um homem muito culto, doutor, né? Um homem de mais de uma língua. Essa carta de Lucas, para quem não sabe, foi escrita para um grego. Então ela é escrita para os gregos daquele tempo para poder ensinar. Então tudo isso é importante. Aí o versículo 14 de Lucas 4 diz assim: vamos nos encontrar como Jesus se encontrou? Você precisa se encontrar. E nessa passagem, Cristo se encontrou, eu me encontrei, você pode se encontrar. E em tantas outras depois também. Olha só o que diz. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E diz o versículo 15, e ensinava nas suas sinagogas, as igrejas de hoje, mas é tempo dos judeus, tá? E por todos era louvado. E chegando a Nazaré, aí começa o negócio. Ele chegou a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Cristo seguiu os costumes, até o fato de guardar o sábado para não escandalizar. Quando ele operava maravilhas, ele mostrava que ele é o Senhor do sábado, e ele pode fazer isso em qualquer dia da semana, em qualquer momento, e não o sábado, o Senhor dele. Era um conflito muito direto com os judeus e fariseus, no modo religioso. Ele batia de frente.
Então, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Olha que lindo, pessoal, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Todo mundo concorda que Jesus se encontrou aqui? O Espírito do Senhor é sobre mim. Não me veja como ousado a falar isso ou egocêntrico, mas o Espírito do Senhor também é sobre mim. Você deve falar o mesmo. Você deve acreditar o quanto você é importante para receber essa palavra. Uma vez eu ouvi uma pessoa não muito sábia dizer, falando que tem certas promessas que é para aquela pessoa daquela época. Eu, sem desmerecer essa pessoa, mas eu falaria da seguinte forma se eu tivesse oportunidade. Você não entende o que é Bíblia, não? Se fosse para alguém individual, não estaria escrito para todos ler. Isso aqui não é uma história, isso aqui é vida. Isso aqui não fala a desrespeito ou respeito de um só. Fala de alguém que amou o mundo. É para mim e para vocês. Jesus, ele abriu e por isso cutucou o seu povo em Nazaré. Porque o povo de Nazaré viu ele crescer lá. Ele falou, como que pode sair dizer que essa palavra de Isaías é referente a ele? Que loucura. Esse rapaz aí não deve estar muito bem da cabeça. Ele era um jovem. Mas ele estava dizendo, essa passagem, que não tinha versículo na época, é referente à minha pessoa. Jesus, ele tinha certeza de quem ele era, porque ele se encontrou nas palavras de Isaías, como também em todos os profetas ele foi falado, mas vocês também podem se encontrar, tem algo aqui dentro de tudo isso que fala referente a você, por isso é importante vocês ouvirem. Quando vocês descobrirem quem vocês são, em Deus, vocês vão estar cada vez mais sedentos e buscando mais a Deus, porque vocês querem saber. Você vai saber que realmente você tem um propósito digno nessa terra, que viver uma vida fora disso não faria sentido. Então você vai se dedicar para viver dentro disso. Jesus começou a fazer isso. E qual que foi o problema? Pessoal, vocês acham que os religiosos gostaram de ouvir isso? Pessoal, os religiosos sempre foram a mesma coisa, só mudava a época. Eles queriam que todo mundo estivesse sob o poder das mãos deles. E se todo mundo descobrisse quem cada um é, eles perderiam esse poder. Nós temos essa condição de saber que Deus está acima de todos. Jesus ganhou o poder dado por Deus, tanto nos céus quanto na terra, e todo o poder. Mas ele também disse que ele também nos deu todo o poder para pisar serpentes e escorpiões. Se a gente não crê nisso, a gente está brincando de ser mais um religioso dentro de uma igreja que não vai mudar de vida e nem vai ajudar ninguém. Eu tenho algo muito comigo e reforço isso e repito muitas vezes isso. Pessoal, eu posso não mudar o mundo, com certeza, mas que eu vou mudar o mundo de muitas pessoas, eu vou. Porque Deus pode e quer fazer isso através de nós. Eu quero que você acredite nisso. Eu quero que você se desperte. Porque quando você desperta, você para com aquele negócio de simplesmente ficar, eu não posso pecar. Para de pensar que você não pode e não peca de uma vez. Não peca. E viva do Evangelho. Viva, tenha prazer na lei de Deus. Tenha prazer nas coisas de Deus. Tenha prazer de sentar nesse banco e falar, Jesus, me enche do teu Espírito porque eu quero. É prazeroso andar com Deus, pessoal. Na velha aliança, nós temos muitos profetas, lógico, muito usados, inquestionáveis. Mas, infelizmente, muitos dos profetas, se não for todos, foi muito mal compreendido. Porque eles queriam falar da verdade e falavam. Só que eles tinham que corrigir para poder, então, abençoar. Sempre assim, não é assim que funciona? Todo pai, com bom senso, faz isso, não faz? A criança está aprontando e fala, se você fizer isso, você vai perder aquilo. Não é mais ou menos assim? Olha, se você não for bem, vou usar um padrão aí que o ser humano tem. Se você não for bem no ano letivo da escola, no final do ano não te dou presente de Natal. É uma questão de recompensa. Nós ensinamos assim. Só que no Velha Aliança era também muito assim que era ensinado, porque eles falavam pelo pai, ainda não tinha um filho. E o pai é assim. Quando o filho veio para a terra, veio mostrar, olha, eu vim tirar a dor de vocês. Vocês não estão entendendo. Vocês estão me julgando, vocês estão querendo me destruir, e fizeram, o mataram, por não compreender. O pai não é mau, nunca foi, nunca vai ser. Vocês observaram já alguém falando assim lá dos tempos de Noé? Que por Deus, o Senhor, salvar
a família de Noé com a arca, alguns já ouvi falar, mas se Deus é bom, como que ele então permitiu a destruição toda e não fez nada? Todo mundo morrendo, ele não deixou e não fez nada. Ele olhou para as pessoas e não quis. Alguém já ouviu falar isso? Como ele pode ter deixado todas as pessoas morrerem, só salvo Noé? Ele não deixou todos morrerem. Quem conhece a história sabe, 120 anos construindo a arca. Pessoal, 120 anos para convencê-los do erro e do pecado, para se converter e entrar na arca. O povo que era de coração duro. Só que aí as pessoas pegam só a base da destruição da humanidade e julgam Deus como se fosse um Deus mau. Ele amou tanto que deu 120 anos para a pessoa se arrepender. Mas aí chega um tempo que não dá, né? Porque ele precisa recomeçar e fazer direito. Se todo mundo aceitasse, todo mundo seria salvo. 120 anos. Um homem construindo uma arca do nada, sem ter um engenheiro na hora, sem ter um projeto. Como que o homem fez isso perfeito, sem ter na arca uma abertura para entrar água? Só com a mão divina, não é? Mas quantos não olhavam para ele e davam risada? Porque não criam. Noé se encontrou na palavra, mesmo não tendo uma Bíblia. E nós, pessoal? Você está aqui dentro, gente. A Bíblia foi escrita para nós termos um contato e acesso a Deus. Antes de nós nascermos, Deus já tinha escrito tudo. Então nós temos que despertar para isso e despertar. Porém, a dificuldade foi que Jesus, o Senhor, quando abriu o livro e falou isso tudo, ainda que para nós é tão profundo, para aqueles fariseus na época, não foi tão profundo. Olha só o que aconteceu. Esse é o problema. Não é o nosso, é o de alguns. Vocês não podem deixar de se encontrar no que Jesus está dizendo aqui. Você está aqui dentro, você tem que se encontrar. Quando você se encontra, você se realiza. Você descobre o porquê você realmente existe. E tudo perde sentido e ao mesmo tempo tudo ganha sentido. Você vai olhar para um lado e para o outro e falar, nossa, por que eu corri tanto atrás do vento? Se eu podia ter corrido atrás do dono do vento. A gente está tanto indo atrás de muitas coisas, quando a gente percebe, a gente só precisa daquele que criou tudo. E ele é o mais acessível de todos, pessoal, por incrível que pareça. O nosso Deus é tão presente. Não é à toa que eu tenho falado para vocês e vou continuar falando. Ele está aqui porque ele está. Não é uma coisa da minha cabeça. Eu sei que está. E há momentos, e muitos de vocês que sentem que ele está. Não é uma só sensação, não, é uma certeza. Porque a fé faz isso. Olha o que diz mais aqui. Depois do versículo 19, 20. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro. Olha que interessante isso aqui. Jesus, ele leu o livro do profeta Isaías, que para nós é Isaías 61. Depois você pode ler lá, o mesmo capítulo que ele falou está aqui, é esse aqui. Ele fechou a escritura, que naquele tempo era um papiro ou pergaminho. Ele entregou para o ministro é aquele que normalmente lia, né? E o interessante é o quê? Quem está com a palavra na mão, normalmente é o foco. Mesmo depois de Jesus ter entregue para ele, normalmente o que eu penso, de uma forma bem humana, tá? Que o público presente olharia para o ministro agora. Vamos ver o que o ministro vai falar também. Mas aqui não aconteceu assim, olha que interessante. Então ele assentou-se, ele entregou o dá-lo ao ministro, assentou-se. No versículo 20. Depois de ele entregar o livro ao ministro, ele assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele entregou o livro para o ministro, só que os olhos de toda a congregação permaneceu nele. O ministro está aqui, ele pegou o livro, mas todo mundo ficou olhando para Jesus. Vai sair alguma coisa daí. Esse homem não é normal. Ele sai do padrão. Jesus é um judeu. Ele não deixou, ele era um judeu, ele nasceu na família, tinha que ser. E ele é um judeu. Mas por que ele era diferente daqueles religiosos? Aqueles religiosos, como muitas pessoas tinham, eles só tinham conhecimento da Torá, da lei. Jesus, ele é aquele que escreveu a lei, acima de Moisés. Ele é Deus. E algo dele, por algum motivo, chamava a atenção daquela multidão, ou poucos, eu não sei quantos que tinham lá. Devia ser uma congregação não tão grande, mas também não estava vazia. Chamava a atenção deles. Fala, não, calma aí, quem que é esse homem aí? Eu conheço ele cresceu aqui. Aí vem aquele desdém, né, gente? É muito comum quando você se torna um cristão e se encontra em Deus, quando você volta transformado pela ideia de que Cristo está em você, muitas pessoas podem, é normal olhar e falar assim, mas quem que é esse aí? Isso aí eu vi crescer, isso aí eu vi como era um menino, eu vi ele começar, eu vi ele no primeiro dia da igreja, ele não era desse jeito, ele não era, até ele descobrir quem ele é. No dia que ele descobrir quem ele é, ele se torna um gigante diante
de Deus, na verdade, com Deus dele, dentro dele, que é o que faz a diferença, né, pessoal? Mas olha o que aconteceu aqui. Então, isso aqui para mim, isso aqui é tudo que a gente precisa. Versículo 21. Então, começou a dizer-lhes, aí ele não parou de falar não, só que não estava mais com a escritura. Ele é a escritura, né? Hoje, vocês estão prontos para ouvir isso? Estão prontos mesmo? Estão entendendo? Enquanto eu estou pregando aqui, estou tirando todo tipo de religiosidade dentro de vocês. Estou mostrando para você que você servir a Deus é um prazer imenso, é uma alegria de estar na presença dele. E cada vez mais isso vai ser mais real e vai ser mais produtivo. E vai ter um prazer enorme mesmo. Então começou a dizer-lhes, hoje, o tempo é agora, gente, se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus literalmente ele disse, sabe de quem que Isaías estava falando? Literalmente ele falou isso, para vocês entenderem. Vocês sabem de quem Isaías está dizendo nessa passagem? Hoje ela se cumpriu. Eu sou essa pessoa. E quando ele falou isso, imagina o ego dos religiosos que sempre fizeram Deus ser inalcançável. Deus no céu e a gente aqui na terra de uma forma totalmente distante. Quase praticamente impossível. Precisava de alguém muito espiritualizado para poder ter um sonho ou uma revelação. O interessante é que do livro de Isaías para esse tempo é 600 e 700 anos de diferença. São 6, 7 séculos, gente. De Malaquias, que foi o último livro escrito antes de Mateus começar a nova aliança, isso, pela ordem cronológica, são 400 anos que a Bíblia não fala, os estudiosos dizem sobre o tempo do silêncio. Mas não menos importante, porque na ausência de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus sempre esteve presente. Era só eles irem atrás. Não é porque ninguém ouvia que Deus não falava. É interessante. Mas dessa passagem que Jesus leu, até ele ler e dizer hoje, pessoal, 6 a 7 séculos. E ele estava simplesmente dizendo, hoje se cumpriu. Isso aqui que Isaías falou é referente à minha pessoa. Jesus estava dizendo, eu vou dar vista aos cegos, eu vou fazer o surdo ouvir, vou tirar os pobres do cativeiro, eu vou tirar todos que estão presos e vou fazê-los viver, levantar aqueles que não conseguem, vou fazer isso acontecer. E hoje isso está acontecendo, eu sou essa pessoa, e quando ele falou isso, aí vem o questionamento. É muito comum, mas é importante você saber que o que Deus falou é o que vai prevalecer. Vocês já ouviram falar, o nosso missionário, ele falou isso uma vez, recentemente, não faz tanto tempo não, mas ele disse, e eu gostei muito, como tudo que ele fala eu gosto, mas ele disse, a palavra de Deus ela é mais poderosa do que os céus e a terra, porque os céus e a terra vão passar e a palavra não passa. É simples, né? Pode passar os céus e a terra, pode passar tudo pode mudar, mas a palavra de Deus ela continua a mesma. É poderosa. E é tão real isso aí. Bom, versículo 22, olha só o conflito aqui, gente. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Mas isso aí não é o filho do João? Isso aí não é o filho de José? Quem que é ele para falar dessa forma? Com que autoridade ele fala isso? Dá para entender que o conflito sempre teve, né? E sempre foi com quem, gente? É super importante vocês entenderem algo assim, bem comum, mas importante, que quem matou Jesus, pessoal, quem realmente crucificou Jesus, não foi os romanos. Os romanos foram só uma arma utilizada, mas não foram eles. Quem fez isso foi o seu próprio povo. Você sabe disso, né? Você sabe que quem traiu Jesus era judeu, né? Judas. Você sabe que Judas, dos 12 discípulos, foi o único que veio da Judéia? Os outros 11 veio da Galileia. Talvez alguém não saiba o que significa isso. Os da Galileia são os mais simples, da Judéia são os mais cultos. Não é à toa que Judas era o tesoureiro. Ele era mais inteligente. Tem gente que acha tão inteligente que crucifica Jesus achando que está fazendo certo. Que vende o Senhor por 30 moedinhas de prata. Achando que do jeito dele é o melhor. Pessoal, eu prefiro ser um pescador rude do que um tesoureiro traidor. Porque Deus trabalhou no coração de um homem que ninguém acreditava e fez dele um grande ganhador de alma, chamado Pedro. Mas teve um outro que podia ser melhor dos melhores e sabe o que ele fez? Ele era da Judéia.
Era uma pessoa mais culta, vem do lado fariseu. Esse lado mais estudado, mais inteligente, mas ao mesmo tempo tão inteligente, me perdoa a expressão, tá? Tão inteligente que fez ele ser burro. A ponto de andar com Jesus e não ver que ele era realmente o Messias e que Jesus não veio revoltar o homem contra Roma. Jesus veio revolucionar o homem para levá-lo ao céu. As pessoas não entenderam isso. Mas nós estamos entendendo ou não estamos? Tem alguém na sua casa que não é salvo? Ainda? Seja sincero, não tem problema não. Tem alguém que tem? Na minha tem. Tem na sua? Você está pronto para ver ele salvo? Porque vai começar a acontecer isso hoje. Essa palavra tem que se cumprir em você. É você que vai conseguir. Você tem que entender que quem está dentro de você é maior do que o que está fora tentando você. O apóstolo João mentiu se alguém falar que não é assim. Filhinhos, não sabeis isso? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E quem está em mim? Jesus Cristo. Por isso eu digo, Ele está aqui. Eu sei quem está em mim, eu sei quem me usa, eu sei quem está fazendo. Mas vocês também têm que saber, Ele não é inalcançável, pessoal. Você não precisa, Jesus, onde o Senhor está? Eu quero te tocar. Não, eu creio que o Senhor está aqui. Essa palavra se cumpre hoje aos nossos ouvidos. Vocês têm que entender que vocês devem se encontrar aqui dentro. Cada um de nós está aqui dentro. Não importa a religião que você veio, pode ter vindo qualquer coisa. Só Jesus é Deus e acabou, a gente sabe disso. Nós não sabíamos, então aquilo que estava dentro de nós fez com que a gente, ou a ausência do que não estava dentro de nós, fez com que nós buscássemos alguma divindade. E hoje nós temos acesso ao trono da graça. Vou buscar essa divindade chamada Jesus, que Ele é o único, o qual preenche. E aí a gente encontra. Aí vamos continuar aqui rapidinho. E Ele lhes disse, versículo 23, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Ele disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E é verdade, gente. Eu fui pastor de Jundiaí, gente. Amo a minha cidade, amo aquele povo. Mas eu podia ter feito mais, mas não consegui porque não creram. Porque viam um menino e Deus tinha mandado alguém que já estava com muita experiência. Isso é tão real. Mas Deus me deu essa experiência para poder chegar aqui e falar, se você crer, você vai ver tudo isso e mais um pouco. É tão real. É tão verdadeiro. E o pessoal, se Jundiaí estiver assistindo, sabe disso. Podia ter feito muito mais, se cresce muito mais em quem estava em mim. Mas é tão... Mas esse aqui não é o filho da Maria? Minha mãe chama Maria mesmo. Você não é filho do José? Meu pai chama José também. Fazer o quê? Coincidiu. Mas esse aí não é aquele que era o gordinho baixinho lá? Eu falei, é o gordinho baixinho que cresceu. Às vezes fica gordinho, às vezes não. Mas cresceu. Graças a Deus agora a gente está perdendo. Mas pessoal, o mais importante é, o Espírito Santo está na minha vida. E deve estar na sua. Eu vou fazer com que você entenda isso. Isso não é um mérito, pessoal. É para todos que creem, pessoal. Deus amou o mundo. Eu faço parte do mundo, mas eu sou de Cristo. O qual Ele amou, mas sou do céu. E você também é do céu. É tão bonito quando a gente entende. Aí ele fala, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou, por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma estrangeira, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Interessante, né? E todos, aí o versículo 28, na sinagoga, ouvindo estas coisas, o que eles fizeram? Se encheram de ira. Que loucura, né, gente? Se encheram de ira. Ele está falando as verdades. Mas acontece. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte. Olha o que eles queriam fazer com Jesus. Em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Não era hora de ele morrer, né? Ele não podia morrer jogado de um penhasco, ele tinha que morrer na cruz. Então ele foi e se retirou, Deus era com ele, era um propósito. Mas dá para entender que o problema maior de tudo não foi ele e nunca vai ser. Foi aqueles que não queriam entender quem ele era. Você precisa saber e entender quem você é. Não importa, que eu não sei muito bem, pastor, distinguir as palavras bíblicas. Todo mundo, ninguém nasce sabendo, gente. Mas se eu me dedicar a ouvir e prestar atenção, cada vez mais você vai entender. Pode ficar tranquilo. Você está no plano de Deus.
Acabou. Se você não estivesse, você não teria nascido. Falei isso aqui recentemente. Desde o ventre, quando você era um embrião, Deus já te conhecia e escreveu a sua vida antes mesmo de você viver. Significa que, de alguma forma, um por um que está aqui tem um valor enorme, né? Vamos entender isso cada vez mais ou não? João 14. Eu vou ficar em João. Agora, bem facinho. Só o versículo 1 para você entender. É muita ousadia, para alguns podem pensar, falar dessa forma? Não. Jesus falou que assim como as pessoas olham o Pai, olham a Ele e veem ao Pai, eu tenho comigo isso muito claramente. Quando alguém olhar a mim e a você por crermos, verão um filho. Porque o Espírito Santo está aqui, que é Jesus, é a Trindade. Né? O Pai construiu tudo pelo Verbo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, o Verbo era Deus e estava com Deus. Tudo foi criado por Ele, tudo foi feito por Ele. É lindo, não é? E ali, quando tudo foi criado por Ele, Ele nasceu pela porta. Jesus deu, então, entrada no mundo, pela porta do curral das ovelhas, o nascimento materno. E ali, Ele cresceu. Foi crescendo, foi sendo edificado, foi tudo mais. Próximo dos seus 30 anos, é a base que nós temos, mas sabemos que pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ele começou o ministério terreno dele, 3 anos e meio na terra. Aí ele foi cumprir o seu ID, que era morrer por todos os pecados e doenças da humanidade, colocando em si mesmo e levando para o inferno, e deixando o inferno, viu gente? E quando ele deixou, ele venceu o diabo. Por que ele venceu o diabo? Ah, porque ele é Deus. Não, porque ele não tinha pecado. O pecado que levou ele para o inferno foi o nosso. Ele não pecou. Então ele tinha autonomia para vencer e tirou a chave do diabo, que estava na mão do diabo, que era a chave da morte, porque a da vida já estava com ele. A da morte foi tirada. Ressuscitou. O próprio Deus mandou o Espírito Santo lá no inferno e o vivificou. De certa forma, ele se auto-ressuscitou. De certa forma, ele é Deus. E ao terceiro dia, no nosso contágio humana, ele ressuscitou e a cova estava o quê? Vazia ou cheia? Vazia. Porque ele vive. 40 dias ele ficou na terra. Depois disso, mostrando-se a vários discípulos e também testemunhas, para que todos crescem que ele ressuscitou. Se não ele aparecesse, falariam que o corpo foi roubado, escondido, para então criar uma doutrina falsa. Então ele teve que ficar 40 dias e comprovar. O maior ápice foi quando ele disse: Tomé, toca aqui. Tomé nem quis tocar, já ajoelhou dizendo: Senhor, me perdoa, eu sei. Bem-aventurados que não viram e creram, Tomé. Você precisou ver para crer. Prova. E aí ele apareceu na praia, João estava lá, os apóstolos, chamou Pedro e falou: Pedro, vocês conhecem essa história, né? Você me ama? Sim. Então vai e apacenta os meus cordeiros. 2, 3 vezes ele perguntou. Eu tenho comigo para cada pecado um perdão. Ele tem preparado. 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Jesus perguntou. E o que aconteceu? Ele subiu ao céu depois dessa aparição. E depois de 10 dias veio o Espírito Santo sobre a face da terra no dia de Pentecostes em Jerusalém. Tinha data local exato. 120 discípulos foram cheios do Espírito Santo. Falavam em línguas estranhas, em novas línguas e as línguas dos anjos. Muitos que estavam do lado de fora olhavam para eles e pensavam que eles estavam bêbados. Mas era da unção de Deus. Só que tudo isso para provar que Ele é Pai, que Ele é Filho e que Ele é Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu na terra e quem o recebeu, eles receberam Deus dentro deles. Então, Jesus não está só entre nós. Para você que já é batizado no Espírito Santo e já o aceitou, Ele está em você. Ele está aqui. Como que Deus é poderoso? Não é à toa que a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça dessa igreja. Ele que comanda a gente. Ele fala vai e a gente vai. Ele fala vem e a gente vem. Ele fala para e a gente para. Ele fala perdoa, a gente perdoa. Porque Ele é o cabeça. Ele manda e a gente obedece. Mas se Ele fala, eu vou te usar, eu falo para Ele, eis-me aqui. Eu vou ser usado. Pega essa benção que é você. João 14. Não se turbe. Versículo 1. O vosso coração. Jesus quem está falando, hein? Você consegue sentir isso aí ou não? Consegue entender isso aí? É mais do que letra, hein? Que negócio de ficar aqui igual um robô, não quero não, hein, gente? Quero você sensível. Até o mais durão vai ficar mole na presença de Deus. Sabe aquele homem assim, comigo é diferente. Eu sou assim mesmo. Eu fui criado dessa forma. Eu falei, eu não sei como você foi criado, eu só sei que eu cheguei até aqui. O importante está vivo, viu?
Eu quero que você seja sensibilizado e permita. O Espírito Santo é muito maior. Antes que você soubesse quem você é, Deus já sabia. Então, vamos deixar ele trabalhar. Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. E ele disse, credes também em mim. Aí ele vai lá e continua. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí vem o Tomé, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis ao Pai, a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí ele continua. Esse povo de Deus é o nosso Senhor que está aqui agora. O mesmo que abriu as Escrituras em Nazaré e foi expulso. O mesmo que abriu a palavra de Deus dentro de nós, quando ele bateu na porta do seu coração e a voz dele soou para que você abrisse. Porque aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Morarei dentro do homem, dele, e cearei com ele, dividirei o que eu tenho com ele e ele comigo. Vocês estão prontos para isso? Porque eu estou. Eu estou insaciável, pessoal. Eu quero mais. E eu vou conseguir, com vocês, fazer com que esse mundo conheça isso. Mas vamos começar agora, né, pessoal? Tem que dar o primeiro passo. Sem o primeiro, não dá o segundo. Vamos buscar Deus? Para receber mais dele? Fiquem de pé, por favor.